Olá, vocês que nos assistem pelas redes sociais, pelo YouTube, Facebook, também pelo site da OAB de Santo André. Esse é mais um programa Conversa Jurídica daqui da OAB de Santo André, que é presidida pelo Dr. Roberto Gonçalves. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o Dr. Silvio Eduardo Valente, que ele é autor do livro Autorizações para Tratamento no Fim da Vida, que está aqui, depois para todo mundo poder acompanhar, e também presidente da Comissão de Direito Médico da OAB de São Paulo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, doutor Ribas. É um prazer recebê-lo aqui. É uma honra para mim estar aqui também, agradeço muito o convite. Eu que fico feliz e tenho certeza que todos os nossos internautas aí que vão nos acompanhar nessa entrevista vão ficar mais felizes ainda. Assim Eu queria que o doutor começasse falando um pouquinho, né, contando um pouquinho dessa história do livro, da sua vida, como que essas coisas foram acontecendo com um advogado e médico, né? Certo. Bom, eu me formei em medicina em 1985, formei na USP, né, medicina da USP, e me formei também no direito da USP em 2012. E então quando eu me formei no direito, eu estava à procura de um tema que unisse o direito e a medicina. E as diretivas antecipadas de vontade caíram de bandeja assim para mim, porque elas são são as expressões de vontade do paciente em relação àqueles cuidados que ela quer ter no fim da vida, né? E eu acabei fazendo uma dissertação de mestrado, né, sobre essas diretivas, que agora se cristalizou nesse livro que foi lançado há 15 dias pela editora Lumen Juris. Então, eu estou muito feliz com o tema, né? Eu vejo que existe um interesse jurídico, né? Tanto jurídico quanto médico também, em relação a esse tema, porque o médico se interessa muito pela norma, né? Ele não sabe da norma, ele quer saber como que ele deve se conduzir numa situação de terminalidade da vida. E o advogado também quer se informar em relação, inclusive, aos termos técnicos, né? Claro, não tenho dúvida. Então, a gente acaba dando muita palestra aí. Já vim aqui na OAB, sou presidente da Comissão de Direito Médico da OAB de São Paulo, como você citou. Acabo dando muita palestra para quem mexe, principalmente médicos que cuidam de cuidados paliativos, né? E porque os cuidados paliativos é uma especialidade nova, né? Os cuidados paliativos são uma especialidade nova que exatamente trata dessas situações do paciente estar já num processo de morte, e esse paciente, essa especialidade surgiu na esteira justamente dessas autorizações, né? Porque hoje a ideia da medicina, o médico na minha época, na minha época de formado, né, lá em 1985, nós éramos treinados para assim, preservar a vida a todo custo, né? E hoje isso caiu por terra, né? Hoje, com o avançar da tecnologia médica, houve até uma distorção, né? Porque nas UTIs hoje você vê muitas vezes o paciente que já está desenganado e ele fica, a equipe médica às vezes quer forçar uma situação de vida que não existe mais, né? Já vai haver um caminho inexoravelmente para a morte. Então surgiu essa especialidade que é extremamente preciosa na medicina, que cuida justamente de você dar um conforto para esses pacientes no processo de morte. Eu fico imaginando, porque é uma situação muito difícil para o próprio médico, Sim. né? O que ele vai fazer, que atitude ele vai tomar, né? Porque ele quer salvar a vida. Esse é o primeiro caminho sempre, né? Então, quando ele se depara com uma situação dessa, eu fico imaginando a dificuldade também que é para ele tomar alguma decisão, né? Sim. Então é importante ter esse amparo, né, do Conselho Federal para poder saber qual o caminho que ele vai tomar. Sim. Né? E veja que houve uma mudança de paradigma, né? Porque uma vez que o Conselho Federal de Medicina assumiu que hoje o médico não deve ficar, quando ele percebeu que o paciente está indo para a morte, ele não deve ficar forçando uma situação, e sim deve dar conforto para esse paciente. Essa resolução, que é a resolução 1995 de 2012, deu o respaldo legal para a conduta médica, né? Por essa resolução, o paciente que antecipadamente expressou a sua vontade, o médico vai levar aquilo em consideração. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, um paciente que está com um processo de câncer, por exemplo, e ele decide não ser entubado.
Entubar é um procedimento agressivo, né? A gente sabe que é uma situação extremamente desconfortável, muitas vezes. Ele coloca isso na diretiva, né? No papel, esse papel não precisa ser registrado em cartório, esse é um detalhe importante aqui no Brasil, diferente de Portugal, por exemplo, mas não precisa ser registrado em cartório. Ele pode colocar isso até no prontuário médico, em face de uma consulta médica, e ele opta por isso. Então, o médico, numa situação dessas, em que ele vai ter um paciente oncológico, né, aquele paciente com câncer que já está realmente caminhando em fase terminal, ele vai levar isso em consideração baseado justamente nessa resolução. Nós tivemos aí, que eu acho que é um caso bem emblemático, né? E recente, do jornalista Marcelo Rezende, né? Exatamente. Que foi, eu acho que mais ou menos por esse caminho, né? Ele já sabia já como é que estava a situação, né? Ele sabia que tinha um câncer de pâncreas, né? No caso dele foi um câncer de pâncreas, que normalmente já é um câncer severo, né? Um câncer grave. E no estado de terminalidade em que ele se encontrava, ele optou por não fazer procedimentos agressivos. Eu acho que ele optou, inclusive, por não fazer a própria quimioterapia, né? Então, hoje, na medicina em geral, se dá muito respaldo à vontade do paciente, né? Qualquer procedimento que você faça, qualquer cirurgia, você tem que explicar para o paciente quais são os riscos, os benefícios, para o paciente decidir. Sim. Diferente também de 3 décadas atrás, quando o médico era o soberano em relação às condutas e cabia ao paciente só seguir aquelas condutas. Isso mudou muito. E veja só, né, doutor Silvio, nós temos aí também uma outra situação que envolve os familiares, né? Sim. Porque normalmente, né, o médico tomando qualquer atitude, o familiar que está vendo aquela pessoa que ele ama ali próximo da morte, né? Ele acaba aqui por também culpando um pouco o médico por conta daquilo, né? E eu acho que é importante agora esse parâmetro novo da medicina, né? Para poder amparar também o trabalho do médico, né? Sim. E veja que quando a gente coloca essas diretivas elas acabam sendo mais importantes do que a própria vontade da família. Exato. Porque você imagina um paciente que entra, por exemplo, num coma. Ele está num câncer terminal, entra em coma, ele não vai mais poder expressar as vontades, mas ele tem um documento prévio falando sobre isso. É como se fosse um testamento. Né? Como se fosse um testamento. Há quem conheça essas diretivas como testamento vital, né? Seria um outro termo que eu particularmente não gosto muito desse termo, porque a gente sabe que no direito que o testamento só assume eficácia após a morte, né? E, enfim, então eu acabo gostando mais do termo diretivas antecipadas de vontade, né? Mas a importância disso é justamente você ter um parâmetro de vontade do paciente que até se sobrepõe em relação à própria família. E também, nesse próprio documento, o paciente pode instituir um representante de cuidados para o fim da vida, que é uma pessoa que ele confia, né? E que numa eventual situação que não foi colocada no documento, essa pessoa que esse paciente previamente instituiu pode tomar as decisões. Então é como se fosse também um tutor, um curador. Exatamente, uma pessoa que vai representar essa pessoa numa situação de incapacidade do próprio paciente. Que é como no exemplo que o doutor colocou, se ele está lá em coma, né? Isso. Não sabe mais, não vai conseguir mais se expressar. Então esse tutor, esse curador acaba tomando as diretrizes. Exatamente. Lógico que previamente já sabendo da vontade, né, da pessoa, do paciente, né? Sim. E aí ele vai conduzir então a isso. E outra questão importante que eu queria até finalizar falando sobre isso, né, doutor Ribas, é que assim, as diretivas não se sobrepõem à vontade, à conduta médica, tá? Não é o objetivo das diretivas de vontade se contrapor à questão da conduta médica. O médico ele vai levar em consideração essas diretivas, mas ele também vai agir de acordo com a sua própria consciência e de acordo com o seu próprio saber técnico. Até mesmo porque ele tem uma conduta de ética, né? Claro, para poder... de ética e também de técnica, né? Então, isso também não se pode retirar o valor dessa conduta. Na verdade, essas diretrizes elas não são algo que ele vai se esconder nela para poder tomar qualquer tipo de atitude. Exatamente, né? E nem obrigam o médico, né? Mas o médico vai sim levar isso em consideração. Muito bom. E fala mais um pouquinho, o que tem assim de mais legal que a gente possa passar aqui para o nosso público, que ele vai encontrar no livro? Eu acho que o livro ele foi um estudo bem aprofundado, né? Eu fiquei
um ano e meio praticamente pesquisando, né? Bom. Fiz um estudo comparativo com outros países, né? Minha principal fonte de pesquisa foi os Estados Unidos, né? Porque essa história de diretivas começou nos Estados Unidos, lá na década de 70, né? Então eu acabei pesquisando muito literatura americana, mas também literatura europeia. As nossas diretivas, aqui a nossa resolução 995, praticamente é cópia da diretiva europeia, que eles são muito... falam disso de uma forma muito adequada, né? E nós, até muito adequadamente também, copiamos isso dos europeus, né? Então, O que é bom é para ser copiado. Né? Sem dúvida, não tenha acaba dúvida. Acaba colocando, claro. acaba ajeitando para a claro, situação do Brasil, né? Sim. Mas tem que copiar o que é bom, né? Sim. Isso não é lei no Brasil, né? Não é uma lei ordinária, enfim, isso ainda é uma resolução do Conselho Federal de Medicina. É como se fosse uma orientação. Uma orientação para as equipes médicas. Muito bom. E eu já quero deixar aqui, doutor Silvio, já um convite para uma próxima participação. Eu agradeço. Eu tenho certeza que esse assunto aqui é tão importante, né? E você vê, a gente acaba mostrando diversos ramos, até para os advogados que nos acompanham, né? Que pode ser explorado, né? Que pode ser atuado. Sim. Né? Então você vê aqui o direito é um leque muito grande, né? Sim. E aqui tem mais uma ramificação aí que pode ser explorado pelo profissional do direito, né? Com certeza. Então, já deixo aqui o convite para uma próxima participação. Eu me coloco à disposição e antecipadamente agradeço. É isso aí. Bom, tá vendo, gente? Vocês que nos assistiram hoje aí, ó, tá aqui, ó, o livro do Dr. Silvio Eduardo Valente, ó, Autorizações para Tratamentos no Fim da Vida. Muito importante para o profissional que atua no direito médico, né? E também para a população de um modo geral, para poder saber do que vem acontecendo, né? Sim. As normas que vêm evoluindo, né? Principalmente quando a gente está falando aí da vida. E eu tenho certeza que muitos vão acabar se valendo desse livro para poder realmente tomar uma decisão nas suas vidas. Pode ter certeza disso. E também para fazer uma diretiva antecipada de vontade, porque pouquíssima gente no Brasil faz uma diretiva, né? Então é importante, mesmo para a pessoa saudável, que a gente está numa situação, você pode ter um acidente de uma hora para outra, né? Então é importante que a equipe médica saiba como você quer ser tratado numa situação que você está numa UTI, enfim, alguma coisa assim. É isso aí, gente. Fiquem com Deus e até a semana que vem.